Oi, pessoal. Tive aqui um probleminha para conseguir entrar aqui ao vivo, mas consegui agora, né? Tô aqui, apanhei um pouquinho. Peço desculpa para vocês. Olá, sejam bem-vindas. Pessoal, desculpa o atraso, eu tava com problema de achar o botão do ao vivo, não tava conseguindo, mas agora consegui. Finalmente, né? Perdão aí da tia aprendendo a usar as tecnologias do Instagram. Ai, gente, nossa, fiquei apavorada, não tava conseguindo achar o negócio do ao vivo. Tarsis, por favor, pede aí pra entrar. Tô aqui esperando. Nossa, gente, foi uma loucura. Tava procurando ao vivo, não achava. E clica ali, clica aqui. Consegui. Deixa eu ver se o Tarsis... Cadê o Tarsis? Vou pedir... Tarsis, se convida aí. Melhor esperar ele convidar, né, gente? Acho que se eu tentar convidar ele, capaz de eu fazer alguma coisa errada, né? Pede aí, Tarsis, pra entrar. Ai, até tomar um café aqui pra... Pede pra entrar, deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Tô chamando. Nossa, gente, que Dois gato. velho, dois velho no Instagram. Eu ainda não sei como eu entrei. Eu só sei que eu fui clicando. Botão. Ai, meu Deus do céu. Ai, gente, que horrível. Nossa. Ai, Ai, conseguimos. Senhor. Dois velhos no Instagram apanhando. Você ri, né? Você ri, né, gente? Eita. Mas tá certo. Tarsis, meu querido irmão, nós estamos aqui, nós de novo, né, pessoal? Nós aqui de novo. Para fogo no parquinho? Tomara. Tomara. Hoje eu tô tranquila. Hoje eu vou deixar polêmica para você. Hoje eu tô tranquila. Então, né, galera, hoje a gente está aqui para falar sobre machismo e maçonaria. E a gente convidou o Tarsis, né? O Tarsis, ele tem uma experiência na Demolei, ele tem uma experiência como estrela, tem experiência como conselho guardião, tem experiência como maçom. Então, a gente acredita que o Tarsis vai ser uma pessoa que vai trazer uma conversa bastante enriquecedora para a gente, né? E aí, galera, a gente abriu no blog algumas perguntas. Se vocês quiserem colocar comentários, podem colocar aqui, que a equipe do blog está atenta, tá? Os comentários que vocês queiram que o Tarsis comente, que vocês querem que o Tarsis responda, que ele está aqui para a gente abusar dele. E Tarsis, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria de falar sobre a definição de machismo, né? Porque eu acho importante a gente primeiro colocar a definição de machismo. Peraí. Aqui. Né? Ah, bom, vamos lá. Aqui. O machismo, né? O machismo, ele é um preconceito expresso por opiniões e atitudes que se opõem à igualdade de gêneros, igualdade de direitos entre os gêneros, favorecendo o gênero masculino em detrimento do feminino. Então, essa é a definição, né, teórica do que seria o machismo. E aí a gente está trazendo essa discussão para dentro das nossas organizações, né? A gente colocou maçonaria, mas eu acho legal a gente colocar que a gente quer falar da família maçônica, né?
Demolei, filha de Jó, Estrela, então essa conversa ela pode ser bem ampla. Tarsis, vamos lá, vamos começar assim com... A gente fez uma pergunta, né, sobre se as pessoas achavam que a maçonaria é machista, né? A maçonaria, a instituição maçônica, se a instituição maçônica ela é machista. E aí muita gente respondeu que acha que sim, e é uma coisa que a galera realmente fala bastante, é que sim, a maçonaria é machista pelo simples fato dela somente admitir homens, né? Então, isso seria tipo já um preceito de que maçonaria é machista por ela só admitir homens. Então, eu gostaria que você já comentasse logo de cara essa primeira pergunta, esse comentário. Realmente é uma questão que as pessoas falam muito. Ah, sim, maçonaria é machista porque ela só aceita homens. O que você tem para falar com a gente sobre isso? Primeiramente, agradecer a oportunidade mais uma vez do blog Filhas de Jó Brasil. Me dá de poder conversar aqui com esse público, especialmente de Filhas de Jó, que é uma instituição que eu gosto muito, já dediquei bom tempo da minha vida aí em serviço com as Filhas de Jó, por admirar a função que as Filhas de Jó têm, inclusive no empoderamento de jovens mulheres, fortalecendo na luta contra o machismo. Mas, desde já, eu digo que eu sou um homem numa sociedade patriarcal, no Ocidente, judaico-cristão. Então, eu sei que muito do que eu enxergo no mundo passa por um filtro machista de olhar o mundo, porque o machismo é, sobretudo, estrutural. Então, eu reconheço em mim vários comportamentos que eu tenho, ou eventualmente já tive, ou alguma fala, ou algum pensamento que passa por essa construção machista, que eu acho que circunda até no nosso inconsciente coletivo, já que se a gente pode trabalhar nessa perspectiva junguiana aí da psicologia, nosso inconsciente coletivo traz isso do machismo, que é uma questão estrutural. Portanto, não tem como eu falar que eu não sou machista, mas eu posso falar que eu busco combater o machismo em mim e onde quer que eu perceba que ele está se manifestando. É uma luta constante. Tenho que falar isso, né? Porque, afinal de contas, eu sou um homem falando sobre isso aqui em um ambiente especialmente construído para as mulheres, que é as Filhas de Jó. Mas, partindo desse ponto, quando a gente fala que a maçonaria é machista, aí a gente já tem um complicador. Sempre ressaltando, no que pese as estruturas machistas da nossa sociedade, né, e isso é inegável, mas tratar a instituição em si como machista já seria estranho se a gente imaginar que essa instituição que é chamada de machista é a mesma instituição que construiu, né, um espaço em 1850. Ou seja, a gente está falando aqui de um momento na história que, por exemplo, as mulheres não tinham direito a voto. É no mesmo período, no mesmo movimento histórico em que as mulheres sufragistas americanas estavam lá lutando pelo direito de votar, a maçonaria, enquanto instituição, já construía um espaço onde mulheres poderiam ser iniciadas com um ritual, pensando nelas, com uma estrutura onde elas governam. Então, já faço aí uma ponderação. Será que a maçonaria, enquanto instituição, é realmente machista? Sendo que desde 1850 já tem um espaço feito para mulheres, pensado para mulheres, com mulheres construindo esse espaço. Esses que é a Ordem da Estrela do Oriente, né? Desde 1800 a Ordem da Estrela do Oriente foi construída, 850. No seio dessa instituição que é a Estrela do Oriente, que está dentro da maçonaria, uma outra organização surge em 1920, que é a Ordem das Filhas de Jó, construída por mulheres, para jovens mulheres, construído dentro
dessa instituição que a maçonaria construiu para mulheres. Então, aí eu fico pensando, será que é machismo? Seria machista essa instituição que possibilitou ao longo da sua história, sim, espaço de manifestação do feminino, né? Então é uma reflexão. Somado a isso, tem a questão de ser exclusiva para homens. Aí eu fico pensando assim, é ruim que as mulheres hoje nos movimentos feministas, elas organizem espaços exclusivamente para mulheres, e eu acho isso super válido quando os movimentos feministas constroem espaços exclusivos para mulheres, onde homens não são aceitos, para que elas discutam as questões próprias da luta feminista. Esses espaços, eles são bem vistos. E eu acho positivo. Por que é tão ruim ter um espaço onde só homens podem participar e discutir as questões do masculino, ou favorecer o ambiente próprio, onde os homens podem se aproximar enquanto homens e ajudar uns aos outros e colaborar uns com os outros e estreitar esses laços de fraternidade? Será que é muito ruim assim que tenha esse espaço exclusivo de homens? Eu acho muito favorável que tenha os espaços exclusivos para mulheres e acho muito interessante que tenha os espaços exclusivos de homens, para que a gente possa trabalhar essas peculiaridades dos significados do que é ser homem, do masculino, de uma jornada solar que envolve a masculinidade, etc. Então, eu acho que quando a maçonaria é exclusiva para homens, tem muito mais a ver com masculinidade do que com machismo. Agora, retomando a questão do machismo estrutural, é muito triste que, por exemplo, eu nunca tenha tido uma palestra na maçonaria sobre machismo, por exemplo, ou sobre uma masculinidade saudável, uma masculinidade sadia, né? Então eu acredito que esses espaços, se a gente está lidando com ritual, se a gente está lidando com iniciação, se a gente está lidando com esse tipo de processo iniciático, eu poderia inclusive chamar esses espaços de espaços sagrados. Então, eu acredito que esses espaços sagrados, que a gente sacraliza ao executar aquelas cerimônias, aqueles procedimentos todos ritualísticos, eles poderiam ser utilizados para trabalhar questões sensíveis em relação a essa situação. Então, eu acredito sim que um ambiente maçônico é um ambiente favorável para se discutir sobre machismo e sobre masculinidade saudável, né? E enquanto maçom, o que eu busco fazer, inclusive, nas lojas em que eu tenho oportunidade de sempre trazer esses temas. Agora, reforçando, a maçonaria ela está inserida em uma sociedade patriarcal, machista, ocidental, e não é a estrutura em si que é problemática, mas eu acho que nossa cultura, então quando aquele homem adulto entra na maçonaria, ele já traz toda a cultura que foi construída com ele e acaba reproduzindo muita coisa ali dentro. Mas eu realmente acredito que na maçonaria, enquanto um espaço exclusivo para homens, pode ser sim trabalhado numa perspectiva positiva em relação ao masculino. Porque o ritual em si traz isso. O ritual, ele trabalha numa perspectiva solar, só com personagens homens, e eu enquanto membro da Estrela do Oriente e um membro de uma loja maçônica, eu olho para a maçonaria e vejo aquilo que teria pouca aderência para mulheres, tanto quanto tem a Estrela do Oriente, que é um ritual pensado para mulheres, onde todas as heroínas, né,
são heroínas mulheres, toda a mística em torno daquela cerimônia gira em torno de mulheres. Eu acho que é muito mais válido do que um ritual que fica falando lá de pedreiro e reis e não sei o que, todo masculino, né? Aí eu penso nessa perspectiva, assim. Então, mas aí eu queria uma opinião sua, né? Porque assim, eu sou Estrela do Oriente, né? Mas assim, eu entendo quando você diz que a maçonaria ela abriu espaço para a estrela, para as filhas de Jó e tal. Mas, por exemplo, a estrela, ela não é exclusiva para mulheres adultas, né? Então, assim, ali ela ainda tem a presença de maçons e de maçons ocupando cargos exclusivos para homens, né? Então, de uma certa forma, a mulher tá ali, mas ela não tá assim sozinha, né? Como você Isso. vê isso? Assim? Tipo, de uma certa forma, não é uma forma de, sei lá, não deixar as mulheres serem, tipo, 100%, sabe? Entende? Eu entendo. Agora, eu entendo também que é uma organização maçônica e é uma oportunidade também para os maçons trabalhar esses aspectos do feminino, né? É uma organização criada pela maçonaria, para mulheres, mas criada pela maçonaria. Então, essa possibilidade dos homens estarem lá, eu entendo como uma continuidade do trabalho que o maçom faz na loja, mas trabalhando a outra face, a face feminina dele. De Então, também quando aprender a eu entro trabalhar nessa. com mulheres. De homens e mulheres De, aprenderem a trabalharem juntos. especialmente do homem, é uma grande oportunidade do homem diminuir a questão do machismo estrutural que ele carrega, porque ele vai estar numa estrutura onde as mulheres lideram, e aí isso tem que ser sempre bem lembrado, que o posto mais alto é sempre o da mulher, o homem sempre está em assistência, nunca em. A proeminência não é masculina, o homem está sempre lá como coadjuvante, o homem na Estrela do Oriente é coadjuvante, assim como no Betel é a guardiã que trabalha, o guardião associado é coadjuvante. Então, o homem está presente nessas estruturas porque está dentro da maçonaria. Mas em todas essas estruturas onde são das mulheres, a presença do homem é de coadjuvante. E eu acredito que isso seja benéfico em um pensamento de que a maçonaria é uma estrutura de homens. A maçonaria cria esse espaço e coloca o homem ali. Eu entendo nas inteligências superiores assim que motivam essas coisas, na perspectiva de, ó, homem, perceba as mulheres, veja esses aspectos do feminino aqui, essas faces do feminino, que você precisa lidar tanto nas mulheres na sua vida, como em você mesmo, com o seu aspecto feminino, com suas energias femininas. E eu acredito demais que nessa dinâmica de trabalhar com mulheres e ser governado por elas, inclusive, né? Destaco, isso ajuda demais a gente diminuir todas aquelas estruturas machistas que a gente vem impregnado na nossa construção, né? A Lili fez um comentário e ela fala assim, que ela disse, peraí, deixa eu voltar aqui, Lili, que a questão não é ter um espaço exclusivo para os homens, e sim o comportamento dos membros da maçonaria. Aí, O eu queria quê? até fazer um comentário sobre isso, que a questão não é um espaço exclusivo para homens, e sim o comportamento dos membros da maçonaria. E aí, Tarso, eu queria fazer um comentário com você, porque, assim, dentro dos estudos de sagrado feminino, né? Então, para quem não sabe, eu conduzo círculos de mulheres, né? E quando a gente vai fazer uma formação, quando a gente vai se preparar para conduzir círculos de mulheres, uma coisa que a gente aprende é que quando tem um grupo de mulheres juntas, a egrégora se forma e a egrégora não se forma só na luz, só no positivo, né? Quando um grupo de pessoas estão juntas, as sombras também surgem muito forte, porque a gente tem as nossas energias do feminino positivas, mas vem as negativas justamente para que a gente possa trabalhar, né? Então, dentro desse contexto, você não acredita que, por exemplo, embora não seja, né, embora
assim, eu acredito que até vá contra os princípios da maçonaria a questão do machismo, porque a maçonaria ela defende a liberdade, né, a igualdade. Mas o fato de ter muitos homens juntos, você não acredita que isso também possa acentuar certas negatividades, como machismo, como uma virilidade tóxica? E aí, dentro disso, você vê que existe alguma preocupação para trabalhar essas sombras do masculino? Porque muitos homens juntos, né? As características do masculino se ressaltam, inclusive as não tão boas assim, né? As deturpadas. O que você acha disso, né? Então, como que é esse movimento na sua visão? Eu acho que o movimento de evitar que isso aconteça é nulo, né? Como eu disse, fora algumas poucas iniciativas que, inclusive, irmãos mais próximos a mim, ou eu mesmo, a gente vem tomando em uma proporção muito pequena comparado com a maçonaria do tamanho que vem construindo, né, esses diálogos de um masculino saudável. Porque eu sempre, como venho dizendo, a maçonaria acaba refletindo todos os aspectos de vício da sociedade, especialmente quando essas são questões estruturais. Claro que questões graves como violência contra a mulher, violência doméstica, isso não é tolerado dentro da maçonaria. Ao menos todos os exemplos que eu vi desse tipo de situação, eu tive a sorte de ter bons líderes maçônicos, né? Enquanto garoto, ter bons maçons que me orientaram enquanto jovem e depois bons exemplos nas lojas que eu tive. Então, todas as histórias que a gente tinha de algum maçom que tinha história de violência contra a mulher, alguma coisa nesse sentido, eles foram expulsos, né? Receberam o devido processo e foram excluídos dos quadros da maçonaria. Então, isso me dá um certo alívio, né, de que a maçonaria, nas experiências que eu pude presenciar, eu não tenho história para contar de maçom que teve algum caso de violência contra a mulher e permaneceu na instituição. Então, eu sou muito sortudo de não ter um relato desse para contar, e tenho relatos para contar do contrário. Ó, fulano fez isso, foi expulso. Beltrano fez isso, foi expulso. Né? Então, isso me alivia, reforçando aquela coisa de que a maçonaria em si não defende uma ideologia machista que é da superioridade. Agora, fica muito evidente para mim quando, por exemplo, os homens, os maçons, fazem muita questão de que suas lojas tenham lá as alas femininas, né? Mas fazem pouca questão de abrirem capítulos da Estrela do Oriente nas suas lojas. E por quê? Porque a ala feminina, ela está a serviço da necessidade das lojas. Porque a ala, aqui na Bahia chama Clube da Fraternidade, né? Muitas lojas têm o Clube da Fraternidade. Eu sei que mais um pouco aqui acima nos meus estados co-irmãos aqui do Nordeste, chamam Samaritanas, né? Os nomes assim. E eu entendo assim que essas organizações, elas existem dentro de uma estrutura machista, de que as mulheres elas se reúnem para servir aos homens em suas necessidades da loja. Cozinhar. E não fazer o jantar. Cozinhar, preparar a festa e não sei o quê. E não construir espaços de troca entre as mulheres. Que para isso a Estrela do Oriente existe. A Estrela do Oriente é um espaço para mulheres fazendo troca entre elas. Mas uma ala feminina de uma loja, não. A ala feminina é da loja. Se a loja não existe, não existe a ala feminina. Agora, o capítulo existe em si, né? E quando essas estruturas elas permanecem e não existe nenhum tipo de incentivo para que as mulheres tenham espaços próprios, isso denota, né? Isso denuncia muito o machismo na maçonaria do Brasil. Um outro aspecto que eu sempre acho muito interessante é que sempre que a gente fala sobre organizações da família maçônica,
pensa, para mulheres, já se pensa logo nas filhas de Jó. Porque o maçom, ele acha ok proporcionar um espaço para a filha dele, onde a filha dele pode se desenvolver e crescer e construir autonomia, liderança, liberdade, que é tudo isso que nossas organizações ensinam. No entanto, ele não tem o mesmo ímpeto com a Ordem da Estrela do Oriente, que é para a mulher dele. Para a mulher dele, não. Minha mulher não precisa disso, não. Minha filha precisa. Agora, minha mulher, não. Então, assim, isso denuncia demais assim, o machismo estrutural dentro da organização. Nessas pequenas coisas, assim, né? Para minha mulher, a ala feminina basta, porque a ala feminina existe para me atender. Para minha filha, não, o Betel, porque lá no Betel ela vai aprender liderança, autonomia, ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas minha mulher não. Minha mulher não precisa, não. Minha mulher só precisa me atender, me servir. Né? Então, sim, talvez isso seja esse lado negativo, né? Que esse monte de homem reunido favorece, sim. Mas aquela coisa mais densa, eu tenho a felicidade de ter relatos de que a maçonaria não tolerou questões mais extremas, né? Todos os maçons foram expulsos, isso me alegra. Mas, reforço, para quem chegou aí depois até, né? Eu acho que a maçonaria pode fazer muito mais pautando essas questões, porque isso não é pauta. E eu acho que aí é uma falha grave. Como a maçonaria é um espaço que reúne tanto homem e não discute o machismo como um problema. Eu compreendo, sendo machismo estrutural, às vezes ele não é visto, não é enxergado. No entanto, sendo a maçonaria uma instituição progressista, onde busca o progresso da humanidade, do gênero humano, busca a felicidade da humanidade, faz necessário, dentro da maçonaria, esse debate. Faz necessário as mulheres que estão na maçonaria, seja na Ordem das Filhas de Jó, que faz um ótimo trabalho em relação a isso, inclusive. Né? Eu acho que as Filhas de Jó ajudam demais, porque as Filhas de Jó, aqui na Bahia, pelo menos, pauta demais a questão dos direitos das mulheres, da violência contra a mulher, do espaço da mulher na sociedade. Eu tenho muito orgulho assim, em relação a isso das Filhas de Jó da Bahia, porque ao fazerem esse tipo de debate dentro dos betéis, atinge necessariamente as lojas. As lojas são alcançadas mesmo que indiretamente. Agora, eu realmente acredito que o passo adiante já está no tempo de ser feito, que é levar essa pauta para dentro da loja. Que isso é uma falha grave, que a gente está em 2021 e isso não é pauta da maçonaria, infelizmente. E aí talvez não aconteça por causa dessa estrutura. Eu vou entrar nessa pergunta para você, mas antes acho que é legal a gente comentar uma coisa, né? Que também a galera falou muito disso, que você falou sobre isso na última live, quando a gente falou de herança maçônica, você comentou disso um pouco, mas seria legal você falar de novo, né? Da questão, assim, que parece que as filhas de Jó, elas possuem mais dependência da loja maçônica do que os demolês, né? Então, muitas pessoas falaram isso, a gente vê que as filhas de Jó não tem tanta liberdade como os meninos, parece também que as lojas têm mais interesse sobre os meninos do que sobre as meninas, e que é colocada, assim, muita pressão também nas filhas de Jó, né? Olha, vocês só funcionam porque a gente existe, vocês são, sabe? Então, eu queria também que você comentasse sobre isso, porque é muito real, né? Assim, a gente percebeu nos comentários que existe muito sentimento de que os demolês, por serem meninos e talvez futuros maçons, são mais motivados, são mais incentivados do que as meninas, né? Talvez porque, não sei, não se vê, né, as meninas como membros de potencial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É assim, eu já falo que o machismo estrutural já é aparente nessas organizações da família maçônica para jovens, quando os corpos adultos recebem seus nomes, né? Eu sempre brinco, falo assim, ó, na Demolei você tem um conselho consultivo. Nas Filhas de Jó você tem um conselho guardião. E isso já muda tudo. Já muda a perspectiva, porque as palavras elas têm poder, né? Então, o conselho consultivo existe, é tipo assim, vai fazendo aí, se vocês precisarem de mim, nós estamos aqui, porque nós somos um conselho para consulta. Agora, um conselho guardião, não. Um conselho guardião vai fazendo o que a gente vai mandando você fazer, porque nós somos seus tutores, nós somos seus guardiões. Então, faz aí o que a gente está orientando você fazer, né? Então, as próprias palavras geram o efeito mental da compreensão, e talvez isso reverbere em posturas que, inclusive, na oportunidade que eu tive de ser guardião, eu busquei não reproduzir, né? Deixando que a honorável rainha fosse a verdadeira líder do Betel e fizesse a gestão dela, colocando o conselho numa perspectiva mais consultiva. Fala assim, não, sai de baixo, o Betel é das meninas. Deixa elas trabalharem. Não vamos fazer por elas. Não vamos fazer porque ela não sabe. Se ela está aqui para aprender, ela tem que se lascar. Inclusive errar. Ah, mas vai ficar errado. Deixa errar. O Betel não vai fechar porque a secretária fez uma ata errada. Deixa ela errar. Depois vai lá e fala que está errado e ensina a fazer certo. Porque se você sentar do lado dela e ficar fazendo para ela assistir você fazendo, você não está ensinando nada a ninguém. Né? Deixa errar, deixa se lascar, deixa fazer errado, deixa quebrar a cara, deixa chorar, deixa aprender, né? E eu sempre percebi meus irmãos, minhas irmãs que sempre trabalhou no Conselho Guardião, nessa tutela máxima sobre as meninas, como se elas não pudessem errar e por vezes, para que elas não errassem, fazendo, né? Fazendo por elas. E no Demolei, não. No Demolei, os maçons deixam os meninos se lascando. Deixa eles errarem à vontade. Então, só essa perspectiva de que um homem pode errar para aprender, mas uma mulher não pode errar, já denota um machismo grande, né? Na relação que a gente estabelece com os jovens. Porque a mulher tem que ser perfeita, imaculada. Então, o que a mulher faz tem que ser incorrigível. O que a mulher faz não pode ser criticável o que você vai fazer porque você é mulher, mas o menino pode. O menino pode errar. Ele pode fazer besteira, que tá tudo bem o menino fazer besteira, então deixa ele mais solto porque ele pode fazer besteira. Mas a menina não. Então, como a menina não pode falhar, a gente tem que tutelar o máximo, né? E isso para mim é uma postura machista. Porque as meninas tinham que ter liberdade para errarem e aprender com seus próprios erros, tanto quanto os garotos. E o conselho guardião tinha que ter postura menor possível de interferência nos trabalhos, para que a responsabilidade recaia toda sobre as meninas. Para que elas se responsabilizem, cresçam e amadureçam em seu aspecto de... também não é tão dito, né? No que pese o ritual dizer, e eu sempre fazia muita questão de ler o ritual ali naquela apresentação do ritual das Filhas de Jó, onde o ritual é claro ao dizer que a Ordem das Filhas de Jó é uma organização de desenvolvimento, de liderança para garotas, mas a gente percebe que toda vez que vai falar de Ordem Demolei, fala escola de líderes. Demolei é escola de líderes. Mas isso não é dito assim, com essa intensidade e frequência, quando a gente está tratando de Filhas de Jó. Ninguém fala, Filhas de Jó, escola de líderes.
Fala muito mais de boa cidadania, né? Trabalha muito mais nesse aspecto da cidadania do que liderança, né? Então, isso também fica... É claro que isso vem de uma raiz machista da nossa sociedade. Então, esses aspectos do machismo, eles vão se revelando e a gente precisa combater. Não pode disfarçar machismo chamando de cuidado. Ah, porque as meninas precisam de mais cuidado. Por que as meninas precisam de mais cuidado? Porque uma menina precisa de mais cuidado do que um menino? Porque elas são mais sensíveis? Como assim? Não. Elas têm que engrossar o couro também, porque o mundo tá aí regaçando todo mundo, menino ou menina. Então, porque as meninas são mais sensíveis, então a gente tem que ter mais cuidado com as meninas. Ah, é? Um chefe, linha dura, que ela encontrar em um emprego futuro que ela tiver, não vai alisar ela porque ela é mulher, não. Inclusive, vai ser mais rígido, mais duro, porque ela é mulher. Então, por que eu, enquanto educador nas filhas de Jó, tenho que pegar leve porque ela é uma menina? Sendo que eu posso ter aquele nível de rigidez com um garoto, mas com uma menina não. Isso é machismo. Então, quando exigem, por exemplo, eu como guardião, que exigissem que eu diminuísse o tom com as meninas e fosse mais suave com as meninas do que eu era com os meninos no capítulo, é machismo. Por quê? Porque os meninos aguentam um tio Tassis linha dura, mas as meninas não aguentam? Por que não aguentam? Porque são mulheres? Porque mulher é fraca? Porque mulher é frágil? Que conversa é essa? Né? Então, até quando eu sou linha dura com as meninas, quando eu trabalho com menina no Betel e sou linha dura e as meninas fecham a cara e não gostam de mim e fica com raiva, mas depois de 10 anos vem agradecer: ô tio, você foi linha dura comigo, foi bom, porque não sei o quê. Não, pode tomar raiva. Eu sempre brinco e falo assim: você pode ficar com raiva de mim, eu não tô aqui para ser seu amigo. Eu não vou ser amigo de menina de 12 anos. Meus amigos é a minha idade, 30 anos. Então você não precisa gostar de mim, mas você vai ter que aprender o que eu tô te ensinando. Aí ela fica retada. Por quê? Né? Essa perspectiva de que o fato de ser menina não precisa ter tratamento diferente. Se eu digo que eu tenho que tratar filha de Jó diferente do que eu trato Demolei, é machismo. É machismo. Eu vi um comentário aqui que eu achei legal a gente falar sobre ele, que acho que foi um maçom que falou que na loja dele ele chegou a sugerir, o pessoal chegou a sugerir a montar um capítulo da Estrela, mas as mulheres não quiseram, né? Porque elas disseram que elas preferiam ficar no lugar delas, tal, só ajudando ali no suporte. E aí seria muito importante a gente falar que é o seguinte, gente, esse machismo estrutural que a gente fala, ele afeta homens e mulheres, né? Então, assim, uma mulher também, ela pode ser tão afetada por essa situação de machismo que ela acha que não tem outra perspectiva, né? Que não tem outras possibilidades. E outra coisa, assim, os homens também são vítimas de machismo, né? Os homens, de uma certa forma, também são. E nós, mulheres, também podemos ser machistas, né? Não é porque a gente é mulher que a gente não pode ser machista. Então, eu também queria que você falasse um pouquinho disso, Tarso, dessa questão do machismo também, né? Os homens, os meninos também podem ser vítimas do machismo, como você falou. Eles são colocados também muito soltos, do tipo, eles também não precisam, que os meninos não podem ser sensíveis, os meninos também não podem ter seus problemas. Assim, também... eu acho que a Ordem Demolei ajuda demais, e isso me ajudou demais, porque na Ordem Demolei a gente abraça e beija o irmão, porque na Ordem Demolei a gente pode chorar à vontade e não vamos ser motivo de piada em uma cerimônia em que a gente homenageia nossas mães, então a gente pode chorar. Numa cerimônia em que a gente vai fazer uma troca de cargo, de gestão, o mestre conselheiro pode chorar à vontade. Quando ele está transmitindo o cargo ou recebendo o cargo, ele pode se mencionar. Então, a Ordem Demolei é um espaço seguro para que garotos se manifestem emocionalmente e afetivamente. Na Ordem Demolei, você pode virar para um homem e falar assim: eu te amo, eu tô com saudade, eu sinto sua falta, e tudo certo, né? Então, com todos os problemas que a gente sofre, tá? Com todos os problemas, isso não anula nenhum dos problemas.
Mas, apesar de todos os problemas, a Ordem Molay é um espaço que colabora demais na diminuição do machismo nesse aspecto da afetividade entre homens, né? Então, ajuda demais você poder abraçar um outro homem com um verdadeiro afeto, sem questão sexual, o afeto mesmo, né? E ser massa, né? Da mesma forma que na Estrela do Oriente, a gente chega lá no capítulo e abraça uma irmã sem nenhum contexto sexual, só com um amor fraternal. Ou com sororidade, né? Porque até quando a gente fala assim, fraternidade já é machismo, né? Porque frater é irmão. Então, quando a gente abraça lá com sororidade, com fraternidade as irmãs, sem apelo sexual, isso ajuda a combater o machismo. Porque ensina a nós homens que a gente pode estabelecer relação de afeto e de amor com outras mulheres sem sexualizar. E combater a sexualização de todas as relações com o outro espectro já é um combate contra o machismo que estabelece que aquele sexo só serve para sexualizar. Então, se não for para sexo, não tem serventia. E é muito complicado, assim, porque não sei se, né, como é que era na sua época, né? Na nossa época, assim, mas até mesmo, às vezes, a gente não. Muitas pessoas não conseguem compreender a amizade entre filha de Jó e Demolei, né? Assim, existe um certo controle, não deixar as meninas ir no evento dos meninos. E é muito engraçado mesmo, né? Que acaba que as filhas de Jó e Demolei criam ali, embora sejam organizações diferentes, né? Criam uma afetividade muito grande que às vezes quem está de fora não consegue entender, até os próprios maçons não conseguem entender essa relação, que nem eu e você, né? A gente é super amigo, super irmão, e muitas pessoas não entendem, né, que essa amizade, e às vezes até colocam barreiras, né? A gente sempre escuta falar que, olha, as meninas são proibidas de estarem com os meninos sozinhos, ou é proibida de ir no evento e tal. Você que já esteve no Conselho Guardião, assim, né? Como que você vê isso? Então, eu já tive em Conselho Guardião e em Conselho Consultivo, né? E quando estive lá ou cá, sempre fiz questão de muita união e trabalhos coletivos. Aqui o capítulo e o Betel, na minha cidade, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, são super unidos. De vez em quando tem uns arranca-rabo de irmão que sempre tem. Né? Mas, em regra, trabalha unido, um apoiando projetos dos outros. Mas quando eu fui grande mestre da Bahia, eu implementei na Bahia um programa que é ancestral na Demolay Internacional e que no Brasil não tem. E no Brasil não tem porque nós somos mais machistas, que é a Sweetheart. A Sweetheart existe nos Estados Unidos desde os anos 40. Tipo assim, Demolay estava ainda começando e já tinha o programa da Sweetheart, que a gente traduziu aqui no Brasil, aqui na Bahia, como Irmã de Coração. Porque é como a gente trata, né? Quando a gente tem uma pessoa muito próxima, que é de dentro da nossa casa, a gente fala aqui, pô, que é uma irmã de coração. Meu irmão de coração. Não é assim que a gente trata? Então a gente fez essa tradução, ao invés de Sweetheart, a gente fez o Irmã de Coração. Pra quê? Pra que tivesse uma menina inserida no contexto capitular, para que os garotos do capítulo pudessem conviver com a mulher no contexto do capítulo, e não instituições separadas. Não é a filha de Jó. Não, é uma pessoa da minha estrutura. Eu tenho um capítulo e meu capítulo tem uma menina que é membro dele. É membro do meu capítulo. Um membro especial que não assiste reunião, que, enfim, não é um Demolay, mas é uma irmã do meu capítulo. E aí, rapaz, isso é uma revolução. Né? Porque, peraí, agora você vai ter que lidar com essa menina aí. Na hora que você estiver organizando sua filantropia, que você organizaria sua filantropia só discutindo entre homens, agora você vai ter que discutir com a presença de uma mulher, para você ouvir a opinião de uma mulher no seu serviço de homem que você está realizando aí. Então isso é massa demais, né? Isso é bem interessante. Essas
provocações, né? Agora, que existe sim essa coisa de evitar o contato, fruto do machismo que entende que todo contato é sexual, né? Todo contato é sexual. E também, particularmente, eu sempre achei muito bom que um Demolei namorasse uma filha de Jó, uma filha de Jó namorasse um Demolei, porque, para todos os efeitos, são jovens que estão descobrindo ali, inclusive quando é uma coisa de mais adolescente, né? Menos adulto e mais adolescente ainda, ali 14, 13, 14 anos, que está descobrindo a sexualidade. Melhor ainda, eu sempre falo assim, eu vou preferir que minha filha, né? Eu tenho uma filha e eu espero que ela seja filha de Jó e eu espero fortemente que ela namore um Demolei, porque eu vou ter muito mais possibilidade de saber quem é esse rapaz que minha filha está namorando. Eu vou ter muito mais condições de cobrar responsabilidade afetiva desse garoto com minha filha, de minha filha com esse garoto, porque eu sei quem é ele. Por quê? Porque ele está lá no capítulo. Então, se eu sou maçom, ou se eu sou pai de filha de Jó, ou se eu sou pai de Demolei, eu tinha que dar graças a Deus se minha filha resolver namorar com Demolei. Muito melhor do que namorar com um cara que eu não sei de onde vem, para onde vai, a que tipo de compromisso ele está estabelecido, compromisso pessoal. Porque se eu sei que o cara é Demolei, eu sei que ele tem ali certos juramentos que ele precisa cumprir, eu posso cobrar dele institucionalmente, inclusive, que ele cumpra aqueles juramentos. Então me dá uma camada de segurança, inclusive, para um possível namorado de minha filha, melhor do que qualquer um aí pelo mundo, que eu não sei de onde vem ou para onde vai. Então até nisso é besteira querer evitar contato de filha de Jó com o Demolei. A Ana Paula ela fez um comentário, Tarso, que eu acho que seria legal a gente falar, inclusive por conta da tua experiência acadêmica, né? Ela falou o seguinte, eu queria dizer que esse perfil não é o da organização em si, e sim da maçonaria brasileira. Fora do Brasil, o Conselho Guardião não é tão protetivo, e a maçonaria não tá nem aí, os BTS que tem que se virar. Então, assim, eu já ouvi falar muito disso, né? Que o machismo aqui na América Latina é um pouco diferente do machismo, né? Em outras regiões, que aqui na América Latina, infelizmente, o machismo ainda é muito mais forte, né? E aí a gente acaba sofrendo essa influência, né? O que você pode comentar sobre isso, então? Como, né, que a nossa cultura acaba influenciando a nossa organização, né? Isso. Não é tudo. Se a gente for imaginar, por exemplo, latino-americano é prioritariamente católico. Católico não pode ter padre, madre, né? Ou seja, numa relação de estrutura, mentalidade católica, onde o sacerdote é sempre um homem, não pode ter sacerdote mulher, diferente de tradição protestante, que pode ter uma pastora, uma bispo, né? Isso ajuda. A questão do homem latino, né? Esse homem que não brocha, esse homem sempre pronto para o sexo, esse homem viril, né? Essa virilidade, esse fogo, essa demanda sexual em cima de um homem latino é muito maior do que de uma cultura anglo-saxã, onde você pode até ser mais contido nas relações, né? Você pode ser mais introspectivo, mas um homem latino não. Um homem latino ele tem que ser, né? Sangue latino. Tem que ser quente, né? Tem que ser fogo, né? Então toda a estrutura latino-americana, o pensamento latino-americano, o machismo é muito mais enraizado, muito mais forte, sem nenhuma dúvida. No Brasil, Nordeste, então, nem se fala. No Nordeste do Brasil, até a mulher é macho. Quando a mulher é retadona, quando a mulher é uma liderança, quando a mulher é uma mulher com desenvoltura, ela é uma mulher macho. Né? Mulher macho. Ou seja, quando a mulher demonstra o seu empoderamento enquanto mulher, no Nordeste, mata o feminino. É mulher macho. Né?
Porque isso que você está fazendo não é da natureza da mulher, isso é da natureza do homem. Então, portanto, você é uma mulher masculinizada, porque você tem potência. Porque potência, só quem pode ter potência é homem. Então, se você é potente, você não é feminina. Então, e isso aqui no Nordeste, né? Então, daí você tira. Daí você tira o nível que o machismo tá no nosso DNA, né? Então é um trabalho bem grande para ser feito. E aí, para fazer esse trabalho, o que eu sempre digo é: esse trabalho não pode ser feito apontando o dedo. Porque você é isso, porque você é aquilo, porque a maçonaria, porque não sei o quê. Véi, não adianta. Esse tipo de trabalho tem que ser feito com perdão, auto-perdão, misericórdia, né? Ho'oponopono? Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe. É, me perdoe, eu pono. Você tem a maçonaria, enquanto tem que olhar para si e falar assim, ó, me perdoe, maçom, tal. Enquanto homem, isso tem que ser feito o tempo todo, né? Então, essa perspectiva precisa ser trabalhada. Então, por exemplo, ao invés das mulheres que são envolvidas na maçonaria, por exemplo, as filhas de Jó, que eu vejo fazendo um trabalho muito interessante em relação à questão do machismo, virar para a loja e ficar apontando o dedo, porque é machista, porque não sei o que, porque não sei o que lá, proponha ir lá na loja fazer um trabalho sobre machismo, sobre como o machismo está enraizado, como quando o cara vai à falência e se mata, é machismo. Porque o homem não pode falir, porque o homem tem que ser provedor, porque o homem tem que ser sempre bem sucedido, porque o homem tem que ter muito dinheiro no banco, e isso mata ele se mata porque a empresa dele faliu, e aí ele não vai conseguir mais sustentar sua família, e ele dá um tiro na cabeça ou se enforca. Lembrar que isso é machismo. Né? Lembrar que quando ele morre do coração com 50 anos, porque está tomando Viagra até o talo para ter desempenho sexual que só se vê em filme pornô, que não é realidade, mas aí ele tem que apresentar desempenho sexual tal qual um ator pornô, e aí ele funda no Viagra para ter desempenho sexual do jeito que é esperado dele, e ele morre do coração com 50 anos de idade, com parada cardíaca, é machismo. Você está morrendo por causa do machismo. Então isso tudo precisa ser bem visto, mas esse tipo de questão não é curada com acusação. Esse tipo de avanço de discussão não é resolvida apontando o dedo, é com acolhimento. Então, se os homens se comportam dessa forma, né? Não estou dizendo macho escrotão que bate em mulher, que não sei o que não, para esse cara aí cadeia, tá? Eu estou dizendo para esse machismo estrutural que se manifesta nessas pequenas micro-atitudes e nas micro-relações, né? Esse machismo ele só vai ser curado com diálogo e acolhimento. E aí, filha de Jó, Estrela do Oriente, façam esse trabalho nas suas lojas, nos capítulos. Proponha esse debate no seu capítulo com o irmão. Você tem um capítulo que você faz atividade filantrópica sempre, filha de Jó? Massa! Proponha então um debate sobre machismo lá, onde vocês, filhas de Jó, vão falar para os demolês. Para que os demolês, em um capítulo, escute uma mulher falando. Não só aquele ciclo, né, infinito de só homens falam. Isso é muito importante que você falou, Tarsis, porque isso que você falou dos homens verem mulheres falando, eu sou uma pessoa que já passei bastante por isso. Eu lembro quando eu era ativa e eu fui fazer uma palestra numa loja, no final de uma loja, sobre maçonaria, tá, sobre filha de Jó. E eu lembro que no começo eu comecei a falar, os tios estavam assim, estavam na sala jantando, né? E ninguém tava me dando bola, eu tava lá falando pras paredes, assim. E aí, quando eu comecei a falar de simbologia, eles pararam, respiraram fundo. Aí eu senti o ar, né? A metade, assim, me olhando, tipo, o que essa menina tá falando? E a outra metade admirada de ver uma menina falando, né? Sobre a simbologia do templo e tudo mais. E aí ficou aquela coisa assim, né? Tipo, então eu já passei muitas vezes por isso, né? Por essa situação. E eu agradeço muito, tá, gente? Porque o Tarsis uma vez me convidou, né, Tarsis?
para estar num congresso Demolei, falando de simbologia, e até porque é justamente isso, né? Porque você queria ver uma mulher falando para os meninos, né? Então eu queria também que você falasse um Isso. pouquinho dessa tua iniciativa, dessa tua experiência, né? Porque aí entra um pouco no Então, comentário aqui que falaram, que a gente sempre discute muito, né? Que muita gente acha que o ritual das filhas de Jó é fraco, que é bobinho, que filha de Jó não sabe falar de simbologia, que filha de Jó não se interessa sobre simbologia maçônica, que a simbologia maçônica não cabe para as mulheres, e a gente está aqui para falar que não, mulher estuda sim e tudo mais. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso. isso, assim, enquanto grande mestre estadual, ou até mesmo quando eu era oficial executivo de uma região da Bahia e que organizava os congressos regionais, eu sempre fiz questão de ter, nos eventos em que eu pude coordenar, o espaço da mulher. Não na mulher na cozinha. Obrigado, minhas tias, muito obrigado pelo lanche que vocês fizeram, muito bom, maravilha, mas vem cá que vai ter uma parada para vocês. Então, vai ter um espaço para vocês conversarem entre vocês. Somente vocês. E não é para conversar sobre o clube de mães, em como vocês estão atuando, com o capítulo de vocês, não. Esqueça isso. É para falar sobre ser mulher, sobre ser mãe. Não é para falar sobre a estrutura burocrática de um clube de mães do capítulo. Esqueça, não é para isso. Né? Eu sempre busquei proporcionar espaço onde elas pudessem falar sobre ser mulher, ser mãe, ser esposa, feminino, né? Então, realizando as danças sagradas, os círculos de mulheres, enfim. Somado a isso, né? Que eu sempre busquei, enquanto oficial executivo da Demolei, levar para os congressos regionais. E quando fui grande mestre, levar para os congressos estaduais. O meu último congresso estadual, eu tive essa alegria, né? Que foi assim, sempre a gente chama um grande Demolei, um Demolei de destaque, um Demolei reconhecido, né? Para poder falar e ser a palestra principal do congresso. Aí eu falei, não, rapaz, eu vou... Você tinha acabado de lançar seu livro, né? Falando, assim, pô, trabalhando muito bem a questão da simbologia, da maçonaria, da maçonaria geral, né? E eu falei, não, peraí. Eu vou trazer, ao invés de um grande Demolei, um Demolei reconhecido nacionalmente, eu vou trazer uma filha de Jó, uma mulher. Então a palestra principal do congresso vai ser uma mulher, né? Para quebrar mesmo essas questões, que é ajudando, né? Me ajudando, inclusive, também a entender isso. E de quebra ainda fez um trabalho no Betel 02 aqui. Essa viagem foi boa. A gente trabalha bastante. Tá, se você já falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho então. A gente já discutiu, acho que, bastante dos tópicos que a galera falou. Então, assim, o que você acha, então, como nós, as meninas, principalmente as ativas, né, as membros de maioridade que estão nos conselhos, como você acha que a gente pode agir para poder né, trabalhar em prol contra, né? Eu não gosto de falar de contra o machismo, né? Vamos falar de positivo. Trabalhar a favor das igualdades de gênero, né? Dentro da nossa organização, de uma forma legal. E também, né? Aqui eu vejo que tem bastante maçons também participando. Como esses maçons podem também levar? Porque eu não sei se hoje as lojas já estão abertas para esse assunto, né? Porque não sei se elas estão abertas, ou como a gente pode abrir essas portas. O que você sugere? Como a gente pode abrir essa discussão? Como que faz? Bem, eu penso o seguinte, a maçonaria é muito grande, né? Agora, se você é filho de Jó, no mínimo, aí você já tem que trabalhar assim, ó, no mínimo, essa loja, ela pode ter todos os problemas do mundo, mas no mínimo essa loja possibilitou eu ser filho de Jó. No mínimo essa loja, em algum momento da história dela, entendeu que uma organização para meninas era algo bom de ser feito. Então, peraí. É possível estabelecer um diálogo com essas pessoas. Porque, no mínimo,
Eles estão me aceitando aqui enquanto menina, enquanto mulher, realizando reunião nesse templo deles aqui. No mínimo, tá? Não estou dizendo que isso é uma grande coisa, não, porque até também não acho grande coisa. Isso para mim é realmente o mínimo. Mas desse mínimo já dá para estabelecer um contato, um diálogo. Então, já que vocês fazem parte de uma organização feminina dentro da maçonaria, aproveitem esse espaço e construa as pontes de diálogo. Mas aí eu sou claro, né? Hoje a maçonaria é constituída, infelizmente, né, infelizmente, de uma galera conservadora, por muitas vezes reacionária, que se você chegar lá com bandeira dizendo feminismo, os caras vão torcer o nariz. Vão virar o nariz. Não, que feminismo, que não sei o quê. Agora, se você chegar lá falando sobre igualdade de gênero, igualdade entre homens e mulheres, já muda. Porque você usou uma palavra-chave que os caras usam. Se você chegar falando, porque o feminismo, não sei o que lá, pronto, fechou a porta. Agora, se você chegar falando assim, vamos falar sobre igualdade entre homens e mulheres, opa, o cara já vai falar assim, não, vamos. Fala aí que eu quero te ouvir. Né? Eu quero ouvir você falando sobre igualdade. Então, você vai falar sobre feminismo, velho. Porque feminismo é igualdade entre homens e mulheres. Agora, se você chegar lá e falar que você quer dar uma palestra sobre feminismo, você não vai conseguir. Por causa das travas mentais, né? Das travas que existe, porque nós temos uma maçonaria envelhecida, onde a idade média dos maçons do Brasil é 60 anos. Daí, já é um problema grave que a própria maçonaria, inclusive, precisa resolver institucionalmente, né? Você tem uma instituição que a idade média é 60 anos, é problemático para a própria manutenção da instituição. Por si só é um problema. Agora, se você vai chegar para essa galera velha e falar assim, eu quero falar sobre feminismo porque você é um velho reacionário, machista, fascista, acabou o discurso, acabou o diálogo. Por mais que eu tenha vontade de apontar o dedo na cara de um bocado de maçom por aí e falar assim, seu velho reacionário fascista desgramado, você está atrasando o progresso do Brasil. Por mais que eu tenha vontade de fazer isso, um bocado de maçom, eu não posso, eu não devo. Não é conveniente porque eu encerro ali o diálogo com aquela pessoa. No momento que eu faço isso, eu encerrei o diálogo. E sem diálogo, sem mudança, sem transformação, sem evolução, sem nada. Acabou, a gente fica na estaca zero. E estratégia também faz parte da liderança, né? Estratégia também faz Exatamente. parte da liderança, né? Exatamente. Lembrando que um elemento muito ligado às mulheres ao feminino é a água, né? E a água, o que ela faz? Ela vai contornando ali, ela vai, né, indo pelos buraquinhos, né? E até a nossa própria organização, ela fala disso muito, né? Da gente saber a hora certa de falar, o jeito certo de conduzir as coisas. Então, eu acho que a gente precisa, sim, não só agir a favor da igualdade, mas a gente também tem que ser estratégica, né? Tem que ter ali uma sabedoria para saber agir e conseguir os nossos espaços, né, Tarsis? Gente, eu não sei quanto tempo de live entendendo que a gente tá... Não acho sei. que tá acabando já, viu? Né? Pessoal, vocês têm mais algum comentário? Tarsis, você quer falar mais alguma coisa? Não, se alguém tiver aí, eu sou meio ruim assim de dar início. Se tiver coisa para comentar, eu converso aqui o tempo que for. Aí tem uma pessoa que comentou, em síntese, nós precisamos trabalhar a realidade, mesmo que de uma forma lúdica, mas desde criança, crianças melhores para o futuro melhor. E a Ana Paula falou aqui, diplomacia e flexibilidade são imprescindíveis para ganhar voz. Né? Aí que também o Everton falou, já é difícil um diálogo com maçons mais velhos, seja para qualquer assunto. Dirá para esse tipo de assunto, tá? Você tocou um ponto muito importante. Mas olha, Everton, eu vou dizer uma coisa, viu? Muitas vezes jovens são mais difíceis de conversar do que os mais velhos, viu?
Olha, às vezes É, tem um mas é pessoal porque, jovem. é porque os mais velhos têm a questão do conflito geracional, que é um problema também estabelecido em qualquer instituição, né? Igual, por exemplo, eu sou todo assim, do jeito que eu sou, eu acredito que eu sou um tiozão bem aberto. Mas quando eu vou lidar com os meninos da Demolay hoje, eu já tenho dificuldade. E olha que eu jogo videogame, eu escuto punk rock, não sei o quê. Mas quando eu vou lidar com um menino hoje de 14 anos, eu já tenho dificuldade de acessar ele. Porque muda tudo, né? Muda a linguagem. Outro dia, eu tava aqui porque, assim, eu tenho 36 anos, né? Então, você vê, engraçado, um garoto Demolay me alertou para isso, né? Então, com os meus amigos, como é que a gente se trata? Ô, viado! Ô, não sei o quê, né? Ô, viado, tá fazendo o que aí? Não sei o quê, vem aqui em casa. Ou seja, isso é a maior demonstração de afeto e amor que a gente tem, né? Na minha geração. Aí, Demolei, eu dando carona outro dia pra ele, depois da reunião, não sei o quê, eu falei, não sei o que lá, viado, não sei o que. Ele falou assim, ô tio, a gente não se trata assim, não. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Ou seja, as coisas estão melhorando, né? Mas você vê, eu já tinha uma postura anacrônica, né? Assim, totalmente já atrasado. E eu que me julgo assim, então, né? Descolado, não sei o quê, com uma postura atrasada em relação, chamando os outros de viado. Como assim? Que viagem é essa, né? Claro, que maluquice. Ficar, viado, não sei o quê. Que viagem, né? Mas eu trazia isso comigo. A partir desse dia que esse menino me chamou a atenção, eu fiquei mais esperto com isso. Não, e esse lance do machismo, é muito dentro da gente, às vezes a gente não percebe, né? Então, o meu namorado, ele é Demolay, ele gosta muito de jogar bola, e um dia eu conversei com ele e falei assim, legal, né? Quando a gente tiver um filho, você vai poder ajudar ele a ensinar a jogar bola, né? Aí ele virou e falou assim, ué, por quê? Se a gente tiver uma menina, não vai poder jogar bola? Aí eu falei, ai, tipo, eu podia dormir sem essa. Eu podia ter dormido sem essa, mas foi muito bom, entendeu? Quando a gente é um menino, legal que você pode treinar ele, né? Ele falou assim, por quê? Se a gente tiver uma menina, não vai poder jogar bola? Então, realmente, né? Às vezes, olha, podia ter dormido sem essa, né? Então, assim, ver que mesmo a gente se acha muito desconstruído, a gente também tem muito a de desconstruir da gente, sabe? E às vezes a gente quer Com certeza. exigir muito, muito dos outros, a gente quer exigir das pessoas mais velhas, a gente quer exigir dos nossos pais uma desconstrução que a gente não tem ainda, porque se talvez a gente tivesse nascido na época deles, recebendo todo o bombardeio de informação que eles tiveram, né? Porque a gente já teve uma criação diferente dos nossos pais, a gente já teve mais acesso à informação, à discussão. Então, de uma certa forma, nós também fomos beneficiados, né? De todas essas informações e tal. Então, a gente consegue, a gente também já nasceu com menos coisas para desconstruir e ainda assim a gente tem muita coisa para desconstruir, né? Então, às vezes, a gente quer exigir muito deles uma coisa que a gente não está ali para um poder de exigir, né? Então, a gente tem que também se rever, né? Porque a gente também está nessa sociedade, a gente também não tem como não ser influenciado por esse pensamento, né? Então, É isso aí. é isso aí, Tarcisinho. Bom, gente, tá Pronto. super legal Então o tá massa, papo. né? Se O alguém não tiver Instagram mais não nenhuma derrubou a consideração, gente. O Instagram não eu acho derrubou que a gente. aumentou. Aumentou o tempo aí, né, de Instagram. Sei lá, então, já que enquanto a gente tem um tempinho, pessoal, eu queria que você comentasse então rapidinho pra gente sobre maçonaria mista e maçonaria feminina. O que você tem pra falar pra gente? Esse é um assunto, gente, que a gente tá pensando em fazer uma live só pra isso, tá? Mas seria bom, Tarsis, já dar uma pincelada aqui pra gente sobre maçonaria Bem, mista e lá feminina. no início da nossa conversa, 1 hora atrás, eu meio que falei sobre isso, né? Que eu realmente entendo que a maçonaria é um ritual masculino com heróis, que gira em torno do sol. Então você tem lá o sol nascente, o sol ao meio-dia, o sol poente.
gira em torno do Sol. Para quem gosta de um estudo ritualístico mais hermético, entende que o Sol é uma força masculina, então um rito solar é um rito masculino, né? Então eu acho, particularmente, não traz benefício uma mulher trabalhando nessa perspectiva iniciática, em um ritual que é o rei Salomão, Irã rei de Tiro, Irã Abif, um monte de homem coordenando os trabalhos, você está lá, mulher. Eu acho muito mais interessante um ritual tal qual da Estrela do Oriente, onde você tem 5 mulheres poderosas, onde você tem uma matriarca que governa os trabalhos. Eu acho isso mais interessante, né? É igual uma menina na Ordem de Molay. Qual o benefício de uma menina na Ordem de Molay que você tem o patrono, é um cavaleiro templário, Jacques de Molay, não sei o quê? Não é mais benéfico nas Filhas de Jó, onde você tem lá as mulheres, as princesas, representando e emanando essa energia? Aí, minha perspectiva é essa. No entanto, formalmente, o que a gente tem hoje é uma certa aceitação da maçonaria feminina, tá? Na Europa, maçonaria feminina tem diálogo. A tão conclamada e Grande Loja Unida da Inglaterra, por exemplo, cede os seus templos para que a Grande Loja Feminina maçom lá da Inglaterra reúna no prédio. Os templos são compartilhados, eles alugam o templo para essas organizações femininas, tá? Agora, maçonaria mista, aí essa não tem diálogo formal com a maçonaria regular em lugar nenhum do mundo. Lugar nenhum do mundo. Então, maçonaria feminina ainda existe diálogo com a maçonaria regular. Agora, a maçonaria mista é bem rechaçado, assim, tanto pela maçonaria feminina, tanto pela maçonaria regular masculina, né? É uma parada que realmente não tem inserção assim no universo maçônico. Agora eu falo assim, gente, vocês querem tanto trabalhar o sagrado, vai para a Ordem Rosa Cruz, velho. A Ordem Rosa Cruz é mista por natureza, né? A AMORC tem homens e mulheres, tem cargos que só podem ser ocupados por mulheres, por exemplo, tem a cantora, tem a matri, né, que só pode ser uma mulher nesse cargo porque ela representa essa lua, né, essa noite. Então você pode ter um mestre ou uma mestra na loja, mas você tem cargos que são especificamente de mulheres, você tem cargos que são especificamente de homens, tem cargos que pode ser um ou outro. Tá aí a Ordem Rosa Cruz, não tem nada a ver com maçonaria e que você pode trabalhar o sagrado. Aí tem a Ordem Martinista, que você trabalha numa perspectiva mais maçônica para homens e mulheres. Então não precisa ficar procurando cabelo em ovo, não, chifre em cabeça de cavalo, como dizem. Tem organizações que você pode trabalhar o sagrado com homens e mulheres sem comprar briga de uma bandeira aí que seja, entendeu? Agora, a presença das mulheres na maçonaria é ancestral. O que não quer dizer que era maçonaria mista, tá? Eu vejo muita gente argumentando, porque desde mil e não sei quanto tem mulher na maçonaria. Sim, tem mulher na maçonaria. Só que chamava na França, chamava rito de adoção, que era um ritual maçônico com aventalzinho de pedreiro, etc e tal, que é para a mulher. Então realmente existiu esse movimento desse ritual na França, lá em 1700, 1800, né? Existiu, realmente, né? Mas eu ainda acho menos interessante do que uma Ordem da Estrela do Oriente, por exemplo, porque a mitologia, a lenda que era construída era a lenda da construção do Templo de Salomão, de pedreiro, não sei o quê, que eu acho que tem menos contato com o feminino, né? A Ordem da Estrela do Oriente eu sou muito fã, porque gira em torno de mulheres fortes, mulheres poderosas, mulheres empoderadas. A rainha Esther, que chega lá e determina o que o rei da Pérsia precisa fazer. Você tem lá a resiliência de uma Ruth, a resiliência de uma Ruth, assim. Você tem aquele amorzão de uma Electa, aquele coração de mãe de uma Electa. Você tem aquela amizade e fraternidade de uma Marta, irmã de Lázaro. Muitas mulheres poderosas para ter que ficar
se inspirando em fazer um ritual que quem manda é homem. Eu acho que mulher tem mais o que fazer do que ficar fazendo ritual de homem. Entendeu? Então, maçonaria com mulher, mulher tem mais o que fazer do que ficar querendo esse espaço. Esse espaço não tem nada a ver. Mas quer ocupar esse espaço? Quer ocupar o espaço? Beleza. Mulher pode ir para onde quiser. Se quiser ser maçom, procure uma loja feminina, não mista. Porque feminina tem chance de um diálogo futuro aí com as coisas que estão se desenhando na maçonaria mundial. Mista, sai fora. Sai debaixo de mista, que isso aí não tem futuro, não. Agora, maçonaria feminina, existem já líderes na maçonaria do Brasil, inspirado pela postura da maçonaria inglesa, que acha ok. Então, de repente, é um caminho aí para o futuro. Agora, pessoalmente, eu acho nada a ver. Beleza. Legal, né, gente? Eu tô fazendo essa pergunta pro Tarsis, mas sabe que depois a gente pretende aí trazer alguém da maçonaria feminina também para dar o lado dela e explicar, né, por que ela quis entrar e tudo mais. Então, o que é legal aqui é a gente dar essa oportunidade de a gente colocar os nossos lados e você que tá aí cria suas opiniões, né? Bom, gente, eu acho que a gente tem que apagar a luz, senão daqui a pouco o Instagram vai expulsar a gente, né? Bom, Isso. eu espero que vocês tenham gostado muito do bate-papo. Tarsis, eu amei, como sempre. Você, meu irmão querido, arrasador. E espero aí, gente, que a gente traga aí mais assuntos, né, gente? Sugiram aí assuntos que vocês queiram trazer pra gente, mas a gente não conseguiu colocar no YouTube, mas acho que depois a gente consegue baixar esse vídeo e upar lá no YouTube, tá? A gente consegue, talvez, subir ele no YouTube, tá bom, gente? Então é isso, Tarsis. Algum recado final, alguma mensagem? Não, só agradecer, parabéns aí pro blog Filhos de Jó Brasil, vocês são massa demais, vocês fazem esse trabalho maravilhoso aí nas Filhas de Jó do Brasil. Já tem o quê? Já tem uns 10 anos esse blog? 10, 15 anos, sei lá. 12, a gente nunca sabe ao certo se é 11, se é 12, é por aí. Eu só sei que eu acompanho esse blog há muitos anos, né? E acho fantástico esse trabalho que vocês fazem, assim. E hoje, conseguindo, né, migrar daquele formato antigo do blogão lá do início dos anos 2000, que é onde vocês começaram, e passando aí para YouTube, Instagram, conseguindo manter esse legado desse trabalho. Vocês estão de parabéns, porque eu sei que é um trabalho independente, então vocês têm autonomia, não tem que ficar prestando conta para ninguém, né? É uma parada que feito de filha de Jó para filha de Jó. Enfim, sou fã demais desse trabalho que vocês fazem há tanto tempo. Parabéns. Eu vou muito deixar obrigado. uma dica, né? Eu acho que você vai concordar comigo, pessoal, que também uma grande arma pra gente combater qualquer tipo de injustiça ou desigualdade que a gente veja nas nossas organizações é estudar. É estudar nosso regulamento, é estudar o nosso ritual, é estudar. Porque o estudo das regras e regulamentos, a gente entende o que é da organização e o que é cultural que estão tentando trazer para a organização, né? Então, assim, quando a gente entende da Constituição, quando a gente entende dos regulamentos, quando a gente entende das estruturas, é que a gente aí passa a ter esse poder de questionar, de apelar para uma instância superior caso a gente se sinta injustiçada. Então, é muito importante que a gente estude o ritual, estude o regulamento, para que a gente tenha aí poder de discussão, né? É isso aí. Então, maravilha. Valeu, minha irmã. Até mais. Até a próxima. Eu queria ler os comentários todos aqui. Tem como ler depois? Ixi, acho que mas não. É isso aí, acho. O Instagram não salva. Depois que encerra, o Instagram não salva o chat, não, né? Ô, pena. Mas, pô, bacana. Enfim, tá aí o Instagram. Quem quiser trocar uma ideia, segue aí e chama no direct que a gente bate papo. Valeu. Beijo, gente. Tchau.